A gente começou há algumas semanas uma série no livro de Esther. A gente vem percorrendo versículo por versículo de todo esse livro e a gente tem analisado o quanto o Senhor tem falado conosco através das páginas desse livro. É bem interessante a gente perceber que é um cenário, um mundo completamente diferente do nosso mundo. É uma história que está situada no Império Persa há muito tempo atrás. Mas ainda assim a gente tem visto semelhanças assim que são impressionantes com a nossa realidade, com o nosso tempo. E a gente tem pensado a partir das páginas desse livro o quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz para os nossos dias. Hoje eu queria começar falando sobre um problema que acho que a grande maioria de nós já experimentou, se não todos nós, que é um negócio chamado insônia. Alguém já sofreu de insônia aí? Tá, só eu. Eu sou a única pessoa que em algum momento da minha vida me deu vontade de dormir, mas eu não tinha sono. Eu estou falando daquele momento que o sono decide tirar férias, sabe? Você fica rolando na cama, de um lado para o outro, e você pensa assim, cara, eu preciso dormir. Eu tenho um hábito de diminuir as horas que eu vou acordar das horas que eu vou dormir. Não sei se você faz isso, mas, por exemplo, deu meia-noite, eu tenho que acordar às 6, eu fico pensando assim, caramba, eu só tenho 6 horas de sono. E enquanto eu estou pensando nisso e olho no relógio, eu falo 5h40 agora, eu preciso dormir. 5h20, meu Deus, eu preciso dormir. E fico nessa briga, lutando contra mim mesmo e sofrendo, às vezes, com esse momento em que o sono decide, simplesmente por alguma razão, ele decide não aparecer. Se você tem problema com insônia, depois você conversa com o Flávio, que ele vai te dar algumas dicas sobre o que fazer em relação a isso, visto que o Flávio, nos últimos 2 anos, somando tudo, deve ter dormido uns 40 minutos, mais ou menos, a gente somando tudo isso. E aí você vai tentando todas as informações possíveis. Você já contou carneirinho até formar um rebanho, você já ligou a TV e colocou no negócio assim, que te daria mais sono, assim, e colocou lá para ver, sei lá, um documentário sobre a história da bossa nova, que negócio legal para nos dar sono para dormir. Você já ligou lá o barulho de chuva no YouTube, mas a tua mente está mais ativa do que uma criança depois de comer algodão doce, né? Sobre barulho de chuva, eu queria te dar uma dica. Se você não tem o YouTube Premium, eu queria que você colocasse barulho de chuva para dormir, mas coloca assim, chuva ao vivo, porque quando você coloca chuva ao vivo, vai passando aquele vídeo a noite toda. Eu estou falando com a experiência de quem dorme com barulho de chuva, mas que já foi acordado no meio da noite algumas vezes com barulho assim, Mercado Livre, não sei se você já passou por isso, mas aquela notificaçãozinha de propaganda do YouTube, se você colocar o ao vivo, não tem esse problema. E eu sou grato, na verdade, a Deus pelos barulhos de chuva, porque logo que eu casei, eu costumava me dormir com Camila assistindo um canal que vendia joias. Vocês lembram que tinha um negócio que ficava vendendo joia? Eu ia me envolvendo com aquilo ali e dormia. Enfim, graças a Deus pelo barulho de chuva. Agora eu queria que você se imaginasse sendo um rei. É o rei Xerxes, o rei da Pérsia. Ele tem todo o poder do império, ele tem todas as riquezas à sua disposição, ele tem todos os recursos diante dele, simplesmente a hora que ele quisesse, ele teria acesso a qualquer coisa, mas ele estava com insônia. Esse homem não conseguia pregar o olho. E ele não tinha YouTube para ouvir barulho de chuva. Ele só ouvia barulho de chuva se chovesse. E ele não era capaz, embora tivesse todo o poder, ele não era capaz de controlar o tempo. Ele não tinha a possibilidade de assistir documentários. E ele precisa dormir. Ele tem muita coisa para fazer, mas ele não consegue pregar os olhos. O que você faria? Talvez abrir um livro chato para ver se isso te ajudaria a pegar no sono. Foi exatamente isso que o rei Xerxes fez naquela noite. E mal sabia ele que a sua insônia mudaria o destino de uma nação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Esther, no capítulo 6. E enquanto você abre, eu preciso confessar que durante essa série, à medida que eu fui estudando, pesquisando, lendo, ouvindo, esse livro se tornou meu livro preferido agora no Antigo Testamento, o livro de Esther. E além disso, durante a nossa série também, a Record lançou uma série sobre Esther, chamada Rainha da Pérsia. Eu acho que eles estão nos acompanhando. Eu queria mandar um abraço para o Bispo Macedo, que nos assiste nesse momento. Esther, capítulo 6. A gente vai ler nesse primeiro momento só o início do verso 6, mas eu vou pedir a você para que mantenha a sua Bíblia aberta, porque à medida que a gente for falando, a gente vai percorrendo
todos os versos de Esther, capítulo 6. O começo do verso 6 diz assim: Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. A história até aqui é a história de um rei chamado Xerxes. Ele era casado com uma mulher, Vasti, e em uma determinada festa que ele está promovendo, ele convida a rainha Vasti para que ela vá até o lugar onde ele está. Ela se recusa, ela é deposta então da função de rainha. Eles criam uma espécie de concurso de beleza que Esther vence. Esther se torna então a nova rainha, mas tinha um problema. Ela pertencia ao povo judeu, um povo que estava escravizado pelos persas, e ela estava morando ali no cativeiro, mas ela não pertencia àquele povo. No meio de tudo isso, o tio dela, um homem chamado Mardoqueu, ele descobre uma trama, 2 pessoas estavam planejando assassinar o rei, ele conta isso para o rei, e o rei promove outro homem, um homem chamado Amã, que era inimigo de Mardoqueu, inimigo histórico do povo judeu, e esse homem, então, ele ganha grande projeção no império, todas as pessoas se curvam diante de Amã, exceto Mardoqueu. Amã, então, ele tem um plano de matar todos os judeus, num período de 11 meses, todos os judeus seriam assassinados. E Esther, mesmo sendo rainha, ela era judia, ela pertencia a esse povo, então ela estava englobada nesse decreto, nessa lei, em que todos os judeus seriam mortos. Mardoqueu, quando descobre isso, ele começa a pensar o que fazer, ele começa a se lamentar publicamente, e ele faz um desafio para que Esther se assuma como parte desse povo e peça ao rei pela sua misericórdia, pela sua clemência em relação a isso. Todo o povo ora, todo o povo jejua em torno disso. Esther se apresenta diante do rei, correndo o risco de ser morta, inclusive, porque qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada seria morta, a menos que o rei estendesse o cetro para essa pessoa. E é exatamente isso que o rei faz. Quando Esther chega diante do rei, ela pede então para que o rei organize uma festa e convide esse homem chamado Amã. E aí Amã, ele vai para casa muito feliz, porque ele foi o único convidado para essa festa da rainha, e conversando ali com seus amigos, com a sua esposa, eles aconselham Amã o seguinte: você precisa fazer uma forca para que o seu inimigo, Mardoqueu, ele seja morto nessa forca, porque grande é o seu poder. Sabe aquelas pessoas que vão bajulando quem tem já algum status social, que era o caso desse homem? Grande é o seu poder, só Mardoqueu não se prostra. Então, mesmo que todos os judeus sejam mortos daqui a algum tempo, eu acho interessante você fazer uma forca para que ele seja morto no dia seguinte. E exatamente entre essa fala dos amigos de Amã e o dia seguinte, acontece essa noite, onde o rei ele passa por esse momento de insônia, e eu quero te convidar a ler comigo do verso 1 até o verso 5, esse primeiro trecho que nós vemos aqui de forma muito clara, a providência de Deus acontecendo aqui. Naquela noite, que era exatamente essa noite, o capítulo 5 termina com a sugestão que agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Então a forca está sendo feita naquela noite. O rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio, façam-no entrar, ordenou o rei. Naquela noite de insônia, então, o rei Xerxes ele vai recorrer a um livro,
E ele nem, às vezes a gente tem o hábito de ler livros, né, para dormir. Tem gente que fala isso, eu começo a ler porque me dá um sono. O que você faz quando você está com insônia? Ah, eu leio a Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia eu durmo. É o demônio que está te fazendo dormir. Eu não queria te falar isso de forma direta, mas enfim. Ele pede para que traga um livro até ele. E na verdade ele nem se dispõe a ler o livro, mas ele pede que alguém leia o livro para ele. Não se sabe se ele precisava adiantar algo do trabalho, não se sabe se o objetivo dele era ouvir histórias sobre o seu próprio reino, para saber cada vez mais sobre a sua grandiosidade, a grandeza do seu reino, ou simplesmente se ele queria alguma coisa chata para pegar no sono. Mas o fato é que, por acaso, e acaso é uma palavra não cristã para providência. Pela providência de Deus, eles pegam exatamente esse livro, abrem exatamente nessa página e começam a ler exatamente essa história de que Mardoqueu, esse homem, salvou a vida do rei porque ele denunciou uma conspiração. Em Esther, no capítulo 2, a gente leu sobre isso, sobre essa história, e o texto terminou no verso 23, no final de Esther 2, 23, dizendo o seguinte: tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Eu preguei esse texto no dia 9 de junho e eu falei com você, guarde essa informação para o dia 7 de julho, porque no dia 7 de julho nós falaremos em como isso faz sentido. E chegou o dia 7 de julho e isso faz sentido porque eles estão lendo. E por que eles estão lendo? Porque alguém escreveu. Se ninguém tivesse escrito, eles não teriam como estar lendo. Então, toda essa informação que foi registrada, ela passa a fazer sentido agora. E nessas páginas, a gente consegue perceber que Mardoqueu fez algo extremamente valioso. Ele salvou a vida do rei. Ele denunciou um plano, uma conspiração para que o rei fosse assassinado. Mas Mardoqueu nunca foi recompensado por isso. E talvez àquela altura, a gente olhasse para a história pensando, mas que grande injustiça. Esse homem se dispôs a salvar a vida do rei. E além de não ser recompensado, quem é promovido logo em sequência é o seu maior inimigo. É um homem que historicamente era descendente de um inimigo do seu povo. Que grande injustiça a gente vê nessa história. Olhando agora, irmãos, o final da história e como ela se desenrola para o fim, a gente percebe que Deus estava trabalhando nos bastidores, mesmo enquanto ninguém percebia. Enquanto servos de Deus, nós precisamos confiar na providência do Senhor. O rei perguntou para os seus oficiais, alguma coisa foi feita para honrar esse homem? E eles responderam que não foi feito absolutamente nada. Os reis persas, eles eram conhecidos por serem muito generosos com pessoas que os ajudavam. Ou essas pessoas não pagariam mais impostos, ou o nome delas era, em certo sentido, aposentado nos cartórios como sinal de honra. Ninguém mais poderia receber aquele nome, para que a última pessoa que tivesse aquele nome fosse lembrada pelos seus grandes atos. Ou essas pessoas assumiam funções importantes no império, mas com Mardoqueu, até aquele momento, absolutamente nada havia sido feito. Até aquele momento. Quantas vezes nós também, irmãos, não passamos por situações onde parece que Deus está distante de nós? Quantas vezes nós enfrentamos momentos em que parece simplesmente que Deus não está agindo ou que Ele está totalmente alheio à nossa realidade? Quantas situações enfrentamos em que às vezes até tentamos manter esse relacionamento com Deus, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude, mas simplesmente a sensação que temos é que Deus está distante e por vezes é incapaz, inclusive, de nos ouvir. Aquela sensação de vazio, aquela sensação de orações que parece que são palavras ditas ao vento e absolutamente ninguém é capaz de nos escutar. Olhar para essa história nos faz confiar na providência de Deus, mesmo quando nós somos incapazes de vê-lo agindo. Mardoqueu, ele foi esquecido pelo rei durante anos. E ele não simplesmente foi esquecido, mas a história dele vai piorando de modo que a essa altura, tanto ele quanto Esther, eles estavam cientes de que havia um decreto que ordenava a morte de todos os judeus em alguns meses. Eles sabiam que eles seriam mortos, inclusive, pelo simples fato de que pertenciam ao povo de Deus. Pior do que isso, Mardoqueu ele não sabia, mas a sua morte não aconteceria em alguns meses.
Havia detalhes sombrios ali envolvendo a sua vida, como uma forca que foi preparada, e embora ele não soubesse, o plano estava se desenrolando para que ele fosse assassinado naquele mesmo dia. Mas ele seguiu vivendo a vida, confiando na providência de Deus. Ele já havia dito para Esther que se você quiser nos ajudar, tudo bem, mas se você não quiser, fique sabendo que socorro e livramento virão da parte do Senhor através de outro lugar. Deus não depende de você, Esther, mas Ele vai fazer. O povo de Deus já havia orado e jejuado em relação a isso e seguiram vivendo nas suas atividades normais. Esther no palácio, Mardoqueu sentado na porta do palácio e, acima de tudo, Deus no seu alto e sublime trono, reinando e agindo, mesmo que os seus filhos fossem incapazes de perceber. Há um Deus, irmãos, que tem o controle da história e que reina sobre todas as coisas. Há um Deus cuja soberania e cuja providência, por vezes, nós não somos capazes de enxergar, mas nós podemos seguir confiando de que Ele não perdeu o controle. E a gente vê isso nessa história. Amã decidiu então ir até o rei para falar com ele sobre o seu plano de matar Mardoqueu. Ele vai até o palácio querendo fazer o mal, e ele se encontra com o rei querendo fazer o bem a Mardoqueu. Nós vemos aqui esse contraste acontecendo. Amã foi para matá-lo, o rei queria honrá-lo, e nesse momento que o rei ouve que nada foi feito sobre ele, ele pergunta quem está no pátio, exatamente para pensar o que deveria fazer, exatamente para ouvir conselhos sobre qual deveria ser a sua atitude em relação a Mardoqueu. De repente, alguém diz que Amã estava chegando ali, ele tinha acabado de entrar com o objetivo. A gente vê uma sequência do que a gente diria que são coincidências ou obras do acaso, mas a gente confia que é a providência de Deus. Porque a gente vê esse homem chegando nesse exato momento para falar para o rei que ele queria matar Mardoqueu, e o rei querendo fazer o bem a Mardoqueu. Eles se encontram e ali começa um diálogo sobre toda a situação. E a gente vê esse diálogo entre os versos 6 e o verso 9, porque ao saber que Amã estava no pátio, o rei o chama para uma conversa. E aí é esse trecho que nós lemos aqui no começo, o início do verso 6, porque o rei pergunta para Amã o seguinte: note que Amã não sabia da insônia do rei, não sabia que o rei foi lembrado sobre o plano de Mardoqueu lá que ele denunciou e foi salvo. Ele não sabia de nada disso. No dia anterior, ele saiu do palácio extremamente honrado, feliz, convidado pela rainha para um banquete onde só estariam o rei, a rainha e ele. Ele foi para casa cheio de si, orgulhoso. Ele compartilhou com seus amigos e a sua esposa sobre a grande glória que ele vivenciava por todo o Império Persa. E no meio dessa conversa, dizem para ele: faça uma forca para que para que Mardoqueu seja assassinado. E ele entra no palácio de novo, cheio de si, e ele se encontra com o rei, sem saber dessa história que nós sabemos aqui. E o rei, sem mencionar o nome de Mardoqueu, faz a seguinte pergunta para ele: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Do mesmo modo que Amã omitiu qual povo ele queria dizimar quando ele foi pedir autorização ao rei, o rei omitiu também quem era esse homem. E Amã demonstra todo o seu orgulho novamente. E eu penso que esse texto é fantástico, um dos mais engraçados de toda a Bíblia, porque o texto segue com ele dizendo assim: e Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer em honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei. Já dizia Salomão que o peixe morre pela boca, né? Não foi Salomão que disse isso, mas vamos lá. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Ele demonstra todo o seu orgulho novamente. Note que Amã tinha praticamente tudo. Ele era o segundo homem mais importante de todo o império. Todos se curvavam diante dele quando ele passava, exceto Mardoqueu, mas ele queria
mais. Gente orgulhosa não se basta nunca. Gente orgulhosa nunca está satisfeita. É uma busca insaciável por fama, poder, dinheiro, glória, relevância, proeminência, e nós somos incentivados por isso, inclusive. Parece que ninguém mais quer viver uma vida comum, simples, ordinária, vivendo o dia a dia ali. Todos nós temos esse senso de protagonismo e somos desafiados pelos coaches e influenciadores da nossa geração. Você precisa marcar o seu mundo, e nós nos esquecemos que por vezes nós marcamos o mundo vivendo de forma simples, comum, normal e ordinária, mas vivendo para a glória de Deus. Amã não se bastava, ele deu todas essas ideias, ele queria sempre mais. Diante da pergunta do rei, o texto vai dizer que ele pensou consigo mesmo: a quem o rei teria o prazer de honrar, senão a mim mesmo? Amã pensou: agora eu se consagro. E ele deu todas essas ideias mirabolantes possíveis aqui. Ele queria o cavalo do rei, ele queria o manto do rei, manto. Ele queria o brasão do rei. Ele queria ser exaltado pelos príncipes mais nobres do rei, e ele queria que a cidade toda soubesse disso, porque deveriam proclamar em alta voz por toda a cidade: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Não passava pela cabeça de Amã a hipótese de ele não ser esse homem, porque ele era viciado em reconhecimento. Como todo bom egocêntrico, ele pensava que o mundo girava em torno dele, e ele se precipitou. Porque ele criou uma história na cabeça dele, e ele acreditou nessa história, embora o rei não dissesse quem era esse homem que ele tinha o prazer de honrar. Isso nos ensina também, irmãos, porque por vezes nós somos precipitados em algumas conclusões que temos na vida, simplesmente porque nós nos baseamos nas nossas próprias suposições. A gente cria histórias na nossa cabeça, e a gente acredita nelas até as últimas consequências, mesmo que a gente não tenha todos os fatos à nossa disposição, nós queremos acreditar naquela história mirabolante que nós criamos na nossa própria mente, na nossa própria ideia. Conspirações, tudo girando em torno do nosso próprio nariz. Amã, ele só caiu nessa armadilha por causa do seu orgulho. Se ele perguntasse para o rei: mas quem é esse homem? Mardoqueu: eu acho que tem que enforcar. O rei tem que honrá-lo assim, enforcando, para que ele morra assim de forma gloriosa diante de todos. Mas não, ele supôs que ele era esse homem, e ele dá todas essas ideias mirabolantes por causa do seu orgulho. Mas é muito fácil nós olharmos para Amã e nos esquecermos de nós mesmos, porque às vezes nós também caímos nesse mesmo tipo de armadilha, inclusive, e talvez principalmente, na nossa relação com Deus. Porque, por vezes, nós interpretamos os nossos próprios desejos como se eles fossem promessas de Deus. Às vezes você está vivendo em busca de promessas que Deus nunca te fez, mas você está interpretando desse modo. Alimentados por falsas profecias, alimentados por expectativas irreais, alimentados por uma religiosidade perversa que coloca o homem como centro de tudo. E caímos dia após dia na mesma armadilha, que é resultado do nosso orgulho, que é resultado de não confiarmos em Deus, mas confiarmos demais nas nossas próprias interpretações e ambições. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Mas para aprendermos a confiar no Senhor, nós precisamos conhecer quem Deus é. Porque conhecendo quem Deus é, nós basearemos a vida na certeza de quem Ele é e na forma como Ele se revelou a nós, e não nas projeções que nós fazemos sobre Deus, sobre uma divindade que existe apenas para me agradar e me satisfazer. Transformamos Deus num gênio da lâmpada barato, que eu esfrego com a minha oração, que eu esfrego com o meu dízimo e a minha oferta, que eu esfrego com as minhas contribuições, que eu esfrego com a minha assiduidade aos cultos. E aí, no momento em que eu faço isso, Ele é obrigado a me satisfazer, porque Ele existe para me satisfazer. Deus não é isso. Precisamos conhecer o Senhor,
conhecendo o Senhor, precisamos confiar no Senhor e confiar cada vez menos nas nossas próprias interpretações, porque o nosso coração é enganoso, porque há caminhos que, para o homem, parecem ser caminhos direitos, de paz, mas o fim deles levará à morte e destruição, e é exatamente isso que acontece com esse homem. Mas a história segue. E dessa vez com uma grande surpresa, que é a execução do que foi definido no diálogo. E nós vemos aqui nos versos 10 e 11 essa grande ironia. Quando Amã deu todo esse depoimento, a última coisa que ele esperava é que o rei falasse o que ele falou nos versos 10 e 11. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Novidade, né? Por todo o livro de Esther, a gente vai andando e está esse homem sentado, esse cara já está me irritando, junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Você já viu aquele meme, Absolute Cinema? Um velhinho assim, ó. É exatamente o que está acontecendo aqui. A surpresa de Amã é total quando o rei ordena que todas as honrarias que ele sugeriu sejam dadas a Mardoqueu. Ele entrou no palácio pedindo autorização para que aquele homem fosse morto naquele dia. Ele esperava ver o seu inimigo humilhado em uma forca e agora ele é forçado a honrá-lo publicamente. Olha que ironia, irmãos. Mardoqueu começou o dia acreditando que ele poderia morrer em breve. Mardoqueu começou o dia sem saber, mas ele morreria naquele mesmo dia. E ele termina o dia sendo exaltado pelo rei através do seu maior inimigo. E Amã, que começou o dia certo de que o seu inimigo seria morto, termina o dia humilhado e honrando a pessoa que ele mais odiava na vida. Imagina Mardoqueu sentado na porta do palácio. De repente vem Amã na sua direção, já era de assustar. Ele sabia dessa animosidade que havia entre eles. Mas de repente Amã chega e diz assim: Mardoqueu, suba no cavalo do rei, toma o manto do rei aqui para se vestir, pegue o seu brasão, os príncipes já estão vindo para conduzi-lo, e eu vou gritando pela cidade. Isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Com toda certeza ele não entendeu absolutamente nada, mas ele foi simplesmente fazendo aquilo que lhe foi sugerido. Mardoqueu, que costumava andar pelas cidades com panos de saco e cinza em sinal de luto, está agora andando pela cidade, no cavalo do rei, com um manto real e com pessoas dizendo: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Se isso fosse um filme, a trilha sonora seria Quem Te Viu Passar na Prova e Não Te Ajudou. E na hora que o cavalo passasse no lugar mais movimentado da cidade, com toda certeza tocaria: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Ele acordou pensando que morreria em alguns meses. Tudo indicava que ele morreria no mesmo dia. E ele termina o dia honrado pelo rei através do seu maior algoz, que era Amã. Amã foi dormir feliz. Ao contrário do rei que não dormiu, Amã foi dormir sentindo-se valorizado pelo rei e pela rainha, acordou feliz com a forca preparada para o seu maior inimigo e termina o dia envergonhado. Irmãos, existe um Deus capaz de reverter situações de maneira que nós não somos capazes sequer de imaginar. Mardoqueu foi honrado pelo homem que planejava matá-lo. Muitas vezes aquilo que parecia ser a sua maior derrota pode se transformar na sua maior vitória, porque há um Deus que tem um povo, esse Deus tem um compromisso com esse povo, e esse Deus, embora possa parecer nos momentos difíceis, mas ele não perdeu o controle sobre todas as coisas. E aí nós chegamos aos versos 12 e 13, a continuidade de tudo que está acontecendo. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ai, Mardoqueu. Amã, porém,
correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. A vida segue normal. Depois dessa ironia e reviravolta, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real, o lugar onde ele trabalhava, enquanto Amã volta para casa humilhado e desesperado, e ele conta o que aconteceu para sua esposa, para os seus amigos, que dizem, nova tradução na linguagem de Sávio, eles dizem para Amã assim: deu ruim, não tem mais o que fazer, é simplesmente, assim, não dá para resumir isso de modo melhor. Imagina que estranho para Mardoqueu chegando onde ele costumava ficar e as pessoas perguntando como é que foi o seu dia, e ele explicando. Meio estranho, né? Dizer tudo o que aconteceu. E eu acho bem interessante que o capítulo anterior termina com Amã animado, compartilhando com a esposa e os amigos, e eles dizem: faça uma forca para matar o seu inimigo. Depois de tudo que aconteceu, um dia depois, no mesmo cenário, os mesmos amigos, a mesma esposa, dizem para ele: não há o que fazer, simplesmente você está arruinado. E chegamos ao verso 14, a cena final do capítulo, que na verdade prepara o cenário para a continuação da história. O texto diz que enquanto ainda conversavam, Amã, sua esposa, os seus amigos, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Eles estavam ainda falando sobre isso. Chega o Uber de Amã, que eram os oficiais do rei, para levá-lo às pressas ao banquete que Ester havia preparado. E a tensão está no ar. O que vai acontecer a seguir? E aqui deixamos a história em suspense como um bom episódio de novela. Eu soube que na semana passada teve um pastor noveleiro aqui, eu vou seguir a linha dele. A cena congela, né? E aí no próximo capítulo agora vocês vão descobrir o que vai acontecer. Mas até aqui, existe muita coisa interessante a ser dita. Esse trecho da história de Ester, de forma muito especial, nos lembra ainda mais sobre a providência divina e a importância de confiarmos em Deus, mais em Deus e menos em nós, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E a partir disso eu quero propor algumas aplicações mais práticas para nós. A primeira delas é a seguinte: confie na providência de Deus. Nós aprendemos, irmãos, que Deus ele trabalha em meio às nossas situações mais difíceis. Mesmo quando nós não vemos, Deus está agindo. Precisamos confiar plenamente na sua providência, sabendo que Ele tem um plano para o seu povo, porque Deus tem um povo, Deus tem um plano para esse povo, Deus tem um compromisso com esse povo que Ele mesmo escolheu. Não dá para a gente chamar de acaso o que é, na verdade, a providência de Deus. Quem foi que tirou o sono de Assuero, do rei Xerxes? Quem foi que colocou o desejo no coração dele para que um livro fosse lido? Quem fez com que aquele exato livro fosse escolhido? Quem fez com que aquela página exata fosse aberta? Quem fez com que essa história de Mardoqueu fosse lida? Quem fez com que a vida de Mardoqueu não fosse honrada quando ele descobriu o plano para o assassinato do rei, mas fosse honrada anos depois? Quem foi que colocou Amã no pátio no exato momento em que ele iria pedir a morte de Mardoqueu? A resposta para todas essas perguntas é a mesma. É o próprio Deus. Porque Ele segue trabalhando pelo seu povo, mesmo quando nós não somos capazes de enxergar. Em primeiro lugar, então, confie na providência de Deus. Em segundo lugar, seja humilde. A história de Amã, irmãos, nos alerta contra o orgulho. E nós devemos buscar a humildade e depender cada vez mais de Deus e não das nossas próprias forças ou interpretações. Cultivar isso é tão difícil nos dias que nós vivemos. E humildade é um negócio tão difícil porque se a gente acha que tem é porque a gente perdeu. É um negócio meio confuso de entender. Eu lembro o pastor Exaltino contou uma vez que estava numa assembleia e alguém disse assim: irmãos, quero a palavra, e aí deram a palavra e ele disse: nós aqui na igreja precisamos ser mais humildes, porque de humilde nessa igreja só tem eu e o pastor. É um cara bem humilde.
Mas a humildade é desse tipo de virtude, que se você acha que tem, simplesmente você perdeu. Há um contraste claro proposto aqui pelo autor entre Mardoqueu e Amã. Um tinha o desejo de ser honrado e volta para casa completamente derrotado. O outro estava prestes a morrer e foi honrado pelo próprio rei para que toda a cidade soubesse disso. Seja humilde, não esperando o que a humildade pode te oferecer, mas seja humilde porque nós devemos ser humildes, porque nós temos um exemplo e um modelo a ser seguido, que é o próprio Jesus. E por último, valorize a fidelidade. Mardoqueu, ele foi recompensado pela sua fidelidade ao rei. Do mesmo modo, nós também, irmãos, somos chamados a ser fiéis a Deus. Em nossas ações, em nossas atitudes, independente de sermos vistos ou recompensados pelos homens. Que aprendamos isso na prática. Confiar na providência, sermos humildes, valorizarmos a fidelidade e passar o slide. Deus havia criado. Além disso, quando nós falamos em providência, humildade e fidelidade, existe uma história que une esses três valores de forma perfeita. E essa história não é outra senão o Evangelho de Jesus Cristo. Deus havia criado o mundo perfeito, mas o homem decidiu desobedecer. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nos representavam, por conta do orgulho que tinham, de achar que sabiam mais sobre as suas existências do que o próprio Deus que os havia criado. Eles decidiram desobedecer, de modo que após eles, todos nós nascemos como estava o povo de Deus àquela altura da história de Esther, com uma sentença de morte definida e uma morte eterna. Por conta dos nossos pecados, nós merecíamos a eternidade distante do Criador. Mas pela providência de Deus, Ele envia o seu próprio Filho, que estava no trono, mas abriu mão de tudo isso, demonstrando humildade. Como o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 2, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sejam humildes como foi Jesus. Porque ele não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se, foi servo, foi reconhecido em forma de servo, foi reconhecido semelhante a homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. É o oposto de Amã. Amã não era rei, mas queria ser visto como tal. Jesus é o verdadeiro rei dos reis e não se importou em ser reconhecido como um de nós, simplesmente para agir de acordo com a providência de Deus. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Ele viveu essa vida perfeita que éramos incapazes. Ele morreu em nosso lugar, assumindo a nossa condenação. Ele é fiel. Ele demonstrou compromisso e fidelidade ao plano de Deus até o fim, embora isso tenha lhe custado a própria vida. A grande notícia do Evangelho é que a morte não foi capaz de detê-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. E esse mesmo texto que eu citei de Filipenses capítulo 2 vai terminar dizendo: por isso, Deus o exaltou e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Ele é o nosso maior modelo de confiança na providência de Deus. Ele é o nosso maior modelo de humildade. Ele é o nosso maior modelo de fidelidade ao Senhor. Que saiamos daqui hoje sabendo um pouco mais sobre a história de Esther, inspirados talvez por essa grande trama da providência de Deus, mas que acima de tudo saiamos daqui amando cada vez mais a Jesus, que é o nosso grande modelo, que é o nosso mediador, que é o nosso Salvador, que é o grande e poderoso Rei dos Reis, e que Ele nos abençoe para a glória dEle mesmo.